Estamos sempre de prontidão a nos ajudar da mesma forma. A gente está aqui fazendo esse intercâmbio, né, meu irmão? Deus seja louvado com um único propósito, abreviar a volta de Jesus. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez aqui na igreja de Campo do Oeste, não é isso? Novo Horizonte. Toda vez eu falo errado, não tem jeito, né? Porque eu, assim, apesar de macaense há mais de 30 anos, eu acompanhei o crescimento da cidade, mas foi tão grande e tantos bairros surgiram um do lado do outro que eu faço confusão. Onde é Campo do Oeste, Miramar, Visconde, é Macaé. Estamos em casa, amém? Mas quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Ninguém? Já visitaram? Bênção. Quem ainda não é adventista? Alguém visitando? Nosso irmão, qual é o seu nome? Wagner. Deus seja louvado pela sua presença, meu irmão. Deus tem um propósito muito especial na sua vida e espero que seja não só a primeira, mas você possa vir aí várias vezes conosco. Nosso irmão também está fazendo a transmissão ao vivo do culto. Cada irmão que está nos assistindo aí nessa manhã, que você possa se sentir tocado pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Amém? Queridos, mais uma vez, vamos fechar nossos olhos, vamos falar mais uma vez com o Senhor. Maravilhoso Deus, obrigado, meu Pai, pelo privilégio da vida, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, por nos amaste. Tamanho, Senhor, que nossos corações, nossa mente não consegue compreender, Senhor. Verdade. Por isso aqui, Senhor, te pedimos, receba a nossa adoração, que estamos entoando desde as 8h45, Pai. Verdade. E que o Senhor venha falar aos nossos corações através da Tua palavra. Amém. Pedimos e lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus Glória a Cristo. Deus. Amém. Queridos, nós vamos falar hoje a respeito de alguns milagres de Jesus. Hoje o irmão aqui entoou, abra os olhos. Mas você já parou para abrir seus olhos e perceber o que estava por trás de alguns milagres realizados por Jesus? Jesus fez muito ou poucos milagres? Muitos, não foi? E durante essa mensagem, nessa manhã, eu gostaria de que vocês pudessem participar. E durante um determinado momento, eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês vão me fazer outra pergunta. Por que Jesus fez o que fez? Ok? Pode ser? Vocês vão me fazer uma pergunta. Por que Jesus fez o que fez? Gravaram? Vamos ensaiar aqui então? Pode ser? Vamos lá então. O que está por trás do milagre de Jesus? Aí vocês respondem. Porque Jesus fez o que fez. Fez o que fez, ok? Amém. Queridos, quem aqui tem amigos? Todos. Porque assim, se eu perguntar colega, a maioria, né? Vocês sabem que existe diferença entre amigos e colegas. Primeiro ponto é que amigo a gente escolhe, é verdade? E colega a gente encontra toda hora na esquina, no trabalho, não é verdade? Amigos nós podemos, o quê? Confiar. Colegas, nem tanto. Amigos é aqueles que estão nas horas mais difíceis, não só nas horas boas, mas os amigos eles estão o quê? Sempre nos momentos mais difíceis da nossa vida, eles estão sempre dispostos a nos ajudar. Colega, nem sempre. Não é verdade? Queridos, eu gostaria de convidar vocês, todos estão com a Bíblia? Vamos abrir no livro de João, capítulo 2. Nós iremos meditar em alguns milagres, 3 milagres realizados por Jesus nessa manhã. Em João, capítulo 2, versículo de 1 a 10. Amém? Amém. Vocês estão conectados mais uma vez, João capítulo 2, versículo de 1 a 10. Vamos meditar aí na primeira história. No verso 1 fala assim, no terceiro dia, houve um casamento em Canaã da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho,
a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe lhe disse aos serviçais: façam tudo o que eles mandaram. E ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre aí, fala em metretas, né? Mas eu fiz a conversão, dá de 80 a 120 litros cada um desses recipientes. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água, que fora transformado em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Paramos por aqui. Vamos analisar aqui alguns pontos interessantes dessa história. Primeiro ponto é que Jesus, então, não havia o quê? Realizado nenhum milagre. Jesus não era conhecido, né, diante dos seus milagres, do que ele podia fazer, certo? Agora, uma outra situação. Como Jesus foi parar ali naquela festa de casamento? No verso 2 fala que ele foi o quê? Convidado. Quem já se casou aqui? A grande maioria já se casaram. Vocês já perceberam, pelo menos aconteceu comigo, aproximadamente vai fazer 26 anos, eu tenho 26 anos de casado. E eu lembro até hoje da minha festa de casamento. E lá eu paguei, né, nós conseguimos juntar um dinheirinho, pagamos um rapaz, né, uma equipe para fazer a filmagem, aquelas fitas VHS, lembra disso? Fazendo aquela transmissão do casamento. A festa foi uma bênção. Eu percebi algumas pessoas que eu não conhecia. Mas eu então, inocentemente, falei assim: poxa, deve ser parente ou amigo da minha esposa. E a minha esposa, da mesma forma, percebeu no casamento que havia algumas pessoas que também ela não conhecia. E deduziu a mesma coisa: deve ter sido amigo do Rogério, né, parente que eu não conheço. E assim se fez. Só que tempo mais tarde, logo depois que a fita foi preparada, né, no estúdio, eles entregaram a fita e nós sentamos na sala para assistir. E aí, quando eu vi aquelas pessoas, eu fiquei intrigado. Eu falei: vou aproveitar, porque eu não tive oportunidade, na hora do casamento é tanta gente para dar atenção, e eu não consegui falar com eles. Eu falei: filha, na festa ali, aquele pessoal ali sentado naquela mesa ali, eles são o que seu? Eu falei: não, filha, eu percebi a mesma coisa, eu pensei que eram seu parente, ou seja, eram penetras. Isso acontece muito em todas as festas. Mas só que nesse casamento, Jesus não era penetra. No versículo 2, menciona que Jesus o quê? Havia sido o quê? Convidado. Você só convida quem é seu amigo, não é verdade? Quem você conhece. Ou seja, aquele casal, ele tinha proximidade não só com Jesus, mas com a mãe dele também. E ali eles estavam. E no caso, você percebe que durante a festa, a história relata que ocorreu o quê? Um problema, não é verdade? O que aconteceu? Acabou o vinho. Se ponha no lugar desses noivos. Quando nós decidimos se casar, nós planejamos com antecedência. Não foi assim com vocês? Né? Tem todo o preparativo, local, né? Todo o que vai ser servido. Só que lá diz que o vinho acabou. A primeira pergunta que eu faço
é: se você tivesse sido convidado para esse casamento, ou qualquer um outro, e tivesse acabado as bebidas ou o alimento, o que você lembraria dessa festa? A bela cerimônia ou a falta da bebida ou do comes e bebes? Não ia ser o lado ruim da situação? Ou seja, Maria, percebendo isso, de prontidão ali ela pediu socorro a Jesus. Mas o que chama a atenção é que Jesus ainda não havia o quê? Realizado nenhum milagre. Não é verdade? Não é estranho isso? Mas por que foi até Jesus? Jesus não tinha feito nenhum milagre? A primeira coisa é: quando nós temos um problema, nós vamos a pessoas que estão sempre prontas a nos ajudar. Primeiro ponto. Segundo ponto: nem sempre precisamos realizar milagres para ajudar. Ou seja, nós precisamos apenas ser o quê? Amigos proativos. E havia ali, toda essa festa de casamento, havia o quê? Um cortejo, né? É diferente do que é hoje, né? A festa de casamento, quando eles faziam, o noivo saía pela cidade convidando, né, as famílias, e passando de casa em casa fazendo convite, até que por último ele vai na casa da noiva, a pega e vão juntos para a cerimônia. É assim que fazia. Hoje uma festa de casamento dura por volta de 2, 3 horas, não é verdade? Lá, ao contrário, a tradição muitas das vezes levava dias, a média 7 dias. Imagina o custo disso. E você vê Jesus realizando ali aquele milagre na multiplicação, ali transformando água em vinhos. E não fala, o que chama a atenção desse versículo, que não fala que esse milagre ocorreu nem no começo, nem no meio, nem no fim. Fala que ocorreu. Ou seja, esse milagre que Jesus fez pode ter sido até no começo da festa, e ele produziu ali uma quantidade suficiente para perdurar toda a festa, ou seja, uma semana. Amém? Amém. E então, ali como eu falei, Maria vê aquela situação e se coloca no lugar daquele casal e vai buscar ajuda a quem pode ajudar a resolver o problema. E ali estava Jesus. E Jesus então, ele vai prontamente e realiza aquele milagre. Mas só que alguém da festa ficou sabendo do que esse milagre havia ocorrido? Tirando os discípulos, a Maria, né, mãe de Jesus, e os serviçais, alguém mais percebeu? E aí eu faço uma pergunta para você: por que Jesus não falou que ele tinha realizado aquele milagre na festa? O milagre aconteceu, mas a grande maioria dos convidados não perceberam, morreram e não ficaram sabendo daquele milagre. Não é verdade? Agora, a pergunta que eu tenho para dizer para você: por que Jesus ficou quieto? Por que não falou que ele mesmo tinha realizado aquele milagre? E a pergunta que eu faço para você é: por que Jesus fez o que fez? Vamos lá? E a pergunta é: Por que Jesus fez o que fez? isso aí, muito bem. Por quê? Nós vamos responder, mas antes da resposta, eu convido vocês para irmos em uma outra história. A segunda história, abram Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 8. Lá diz assim, 19, de 1 a 8. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos.
Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei o quê? Quantas vezes? 4 vezes mais. Vocês conheceram Zaqueu? Zaqueu, ele era o quê? O que vocês conhecem de Zaqueu? Zaqueu era pequena estatura, baixinho. Qual era a função dele? Cobrador de impostos. Ele era amado pelo seu povo? Não. Por quê? Porque ele roubava, ele extorquia, ele coletava impostos e parte do imposto ele botava onde? No bolso. Ele era chefe dos coletores do imposto, ou seja, ele era um judeu que havia alcançado sucesso. Ele era uma pessoa rica, próspera, bem-sucedida, de boa fama? Não, boa fama ele não tinha. Ou seja, ele extorquia, usurpava, do dinheiro do povo. E o que mais chama a atenção é que ele era um homem rico, um homem bem-sucedido financeiramente, próspero, tinha uma família, mas era um homem infeliz. Zaqueu, a Bíblia fala que ele era o que? Um homem infeliz. Apesar de toda a riqueza conquistada, ele não era feliz. Ele não tinha ainda encontrado o verdadeiro propósito da sua existência. Havia um vazio no seu coração que precisava ser preenchido. Ele ainda não tinha compreendido a verdadeira missão e propósito para a sua vida. E então, Zaqueu, ele é um exemplo de que precisamos dar um basta no rumo que nós estamos vivendo. Não é verdade? Quantos de nós aqui toda semana corremos atrás na luta para alcançarmos o sucesso, os bens materiais, as riquezas, a fama? Não é verdade? Muitas partes dos seres humanos, eles buscam as riquezas, os prazeres do mundo em busca da felicidade. Mas aqui nessa história há uma prova de que o dinheiro, a fama, o sucesso não completa a nossa vida. E Zaqueu havia um vazio. Quantas escolhas erradas foi tomada por Zaqueu? Quantas escolhas erradas eu e você tomamos todos os dias? Porém, o que chama a minha atenção é que apesar da riqueza, apesar do dinheiro e da fama, tudo que Zaqueu tinha, apesar disso tudo, ele reconhecendo que havia um vazio no seu coração, ele faz o quê? Ele busca Jesus. Ele reconhece que aquilo tudo, mesmo tendo sido conquistado, havia o quê? Não havia completado o seu coração. Porém, quando ele ouve falar de Jesus, ele automaticamente busca conhecê-lo. E ele fica sabendo que Jesus passaria próximo ali da sua vila onde ele morava. Porém, o texto fala que ele, quando viu aquela grande multidão, e ele, por ser de baixa estatura, ele não consegue ver Jesus. Havia duas situações nessa história que o impedia de Zaqueu chegar a Jesus. Primeira delas, muitas das vezes a gente pensa que era a estatura de Zaqueu, mas não era isso.
O versículo fala que o primeiro obstáculo que ele encontrou foi a multidão. E aquela multidão representava quem? Os seguidores de Jesus. Queridos, primeira lição dessa história: não podemos ser pedra de tropeço para aquelas pessoas que querem conhecer Jesus. Não podemos ser muros, e sim pontes. A segunda situação, o texto fala também por ele ser de baixa estatura. E ele, diante daquela situação, ele fala: olha, eu então vou subir em cima de uma árvore, e pelo menos de lá eu poderei conhecer Jesus. E ele rapidamente sobe, enquanto aquela multidão passando, e quando Jesus passa debaixo daquela árvore, Jesus poderia ter ido embora. Mas, e todos com olhos fitos em Jesus Cristo, tudo que ele fazia, de repente Jesus para. E aquela multidão olha para ele, e de repente ele olha para o alto. E automaticamente, qual deve ter sido a reação da multidão? Olhar também. Para onde? Quem Jesus está olhando? E quando ele olha para Zaqueu, aquela multidão também o avista. E o texto fala: e começaram a murmurar. O que aquelas pessoas deveriam ter passado pelas suas mentes? É hoje que Jesus fará justiça por nós. Quantas vezes Zaqueu nos roubou? Quantas vezes Zaqueu nos enganou? Zaqueu é pecador e ele merece o quê? A morte. Porém, dentro daquele cenário, dentro daquela expectativa, Jesus olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, chama pelo nome e fala: Zaqueu, desce depressa, por quem me convém o quê? Estar na sua casa hoje. Queridos, no passado, o povo legalista, eles evitavam os pecadores. Imagine uma pessoa que se diz servo de Deus entrar dentro de uma casa de um pecador. Mas Jesus quebra todo o protocolo e vai até a casa de Zaqueu. E ali, conversando com Jesus, reconhece que ele era pecador. Reconhece que todas as suas escolhas da sua vida não fazia sentido diante das palavras do Mestre. E ali ele se arrepende profundamente. E diz o quê? Que tudo que ele havia roubado, se alguém, ele iria o quê? Devolver. E até mais, 4 vezes mais. Zaqueu, ele nunca parou para imaginar que a fama que ele havia conquistado, o dinheiro, pudesse ser algo que não completasse sua vida. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele vê que nada mais importava. Tudo que ele havia conquistado em bens materiais não importava mais, porque ele estava diante do Salvador do mundo. E o que chama a atenção é que, como eu disse, Jesus não condicionou a ida na casa de Zaqueu. E Jesus fez completamente o que era contrário. E enquanto Zaqueu caminhava com Jesus para a sua casa, ele percebeu que estava diante de tudo que lhe faltava. Tudo que faltava para Zaqueu, ele encontrou em Jesus Cristo. A questão é, diante desse encontro, diante dessa história, o que mais me chama a atenção é que, na história do milagre no casamento, Jesus realizou um milagre, não é verdade? Não contou para ninguém, a festa aconteceu e ficou por isso mesmo. Na história de Zaqueu,
na história de Zaqueu, nós percebemos aqui que Jesus, passando pela cidade em meio à multidão, quantas pessoas estavam à sua volta, mas ele, diante daquela árvore, ele decide parar, olhar para aquele pobre baixinho pecador e falar que ele necessitava visitá-lo. Porque Jesus, ele não poderia ter passado e seguido reto? Porque ele estava indo na casa de Jairo. A gente lê ali todo o texto ali, ele estava indo a pedido do Jairo, realizar a cura. E ali ele para. Não, esse não, o caminho de Jairo é outro milagre, eu estou confundindo aqui, desculpa. Então, mas só que ele poderia ter seguido adiante a sua viagem, mas ele para. A pergunta que eu faço para você é: por que Jesus fez o que fez? A pergunta é: por que Jesus fez o que fez? Porque ele poderia ter ido, mas ele parou, ele foi à casa de Zaqueu. Agora, vamos para a próxima, terceira história. Lucas capítulo 8. Abram comigo. Lucas capítulo 8, versículo 43 e 48. Amém? Amém. A cura de uma mulher enferma. Enquanto ele ia, ele estava indo aonde? Na casa de Jairo. Ok? Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia em quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus lhe disse: quem lhe tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que ele havia tocado. E como imediatamente fora curado, então lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Queridos, uma mulher, essa história relata uma mulher com 12 anos com fluxo de sangue. E a gente sabe que no passado toda mulher que sofria de hemorragia era uma mulher o quê? Impura, imunda. E elas eram proibidas de frequentar o quê? Qualquer evento. Elas precisavam estar isoladas. Elas ficavam privadas de relacionamentos, atividades sociais, não poderiam ir no templo para adorar Deus. Ou seja, uma mulher, 12 anos privadas de uma vida social. 12 anos sem poder ir na casa de Deus para adorá-lo. Ninguém podia tocar nessa mulher, porque se tocasse, essa pessoa se tornaria o quê? Imunda também, impura. 12 anos sem vida social, sem poder adorar o Senhor. Havia também, essa história relata que ela havia gasto todos os seus recursos, com todos os tipos de médicos, cultura ali, para que ela pudesse estancar essa hemorragia e ficar curada, mas nada do que fizeram resolveu. Até que alguém fala de Jesus para essa mulher. Alguém chegou até os ouvidos dessa mulher e falou: olha, Jesus pode mudar a sua vida. Da mesma forma com Zaqueu. Alguém chegou a Zaqueu e falou: Zaqueu,
Jesus pode mudar a sua história. Não foi diferente com essa mulher. Jesus pode mudar a sua vida. E então ela entrou naquela situação: eu vou ter um encontro com Jesus, mas como eu posso encontrar Jesus se eu estou com fluxo de sangue? Aonde Jesus estiver, com certeza está rodeado por uma grande multidão. E como eu vou chegar até Jesus sem tocar nas pessoas? E se essas pessoas me verem e me reconhecerem, eu serei até apedrejado. Mas ela, o texto declara que ela enfrentou os obstáculos para ter um encontro com Jesus. Amém. Ali você via mais uma vez uma multidão, pessoas que seguiam Jesus em volta, não deixando que aquelas pessoas que mais precisavam de Jesus pudessem estar próximo dele. Então aquela mulher, ela toma uma decisão de enfrentar aquela multidão, mesmo contaminando todo mundo, e ela disfarçada, por si creio eu que ela deveria estar disfarçada, e ela enfrentando com muita dificuldade, ela vai e toca nas vestes de Jesus. E a fé daquela mulher era tão grande que Jesus podia curar ela, que ao tocar naquelas vestes, ela é o quê? Curada. E imediatamente ela fica curada e pronto já para ir embora, porque o propósito da vida dela era o quê? Ser curada, ter a cura física, ter a cura da hemorragia. E ela já pronta para ir embora, porque Jesus estava seguindo para a casa de Jairo. E então, nesse momento, Jesus para e diz o quê? Alguém me tocou. E aí no versículo 45 a 46, Pedro e seus discípulos falam assim: mestre, as multidões se apertam, te empurram para um lado, te empurram para o outro, e você vem me perguntar: alguém te tocou? Quantas pessoas te tocou? Ela falou: alguém me tocou, porque de mim saiu. Responder, porque Jesus questionava: alguém me tocou, alguém me tocou. Ela, constrangida diante daquela situação, ela se prostra diante do mestre. E ela se revela. Ela se aproxima trêmula, prostrando-se diante dele, e declara à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e havia sido curada. Queridos, imagine aquela mulher prostrada, temendo pela sua vida, porque muitos ali sabiam que ela tinha um problema de hemorragia, porque ela havia quebrado a lei e tocado em todos por onde ela passou. Mas Jesus, com todo amor e carinho, fala para ela no verso 48: a tua fé te salvou. Queridos, a fé, ela é capaz de transformar as coisas impossíveis no possível. A fé tem poder, queridos. Essa história foi tão impressionante que três evangelistas mencionam isso na Bíblia. Observe, a mulher, após ter tocado em Jesus, ia embora. Mas afinal, por que ela fez o que ela fez? Jesus parou e buscou saber quem havia tocado, para em seguida dizer: a tua fé lhe salvou, vá em paz. Vejam, na festa de casamento, Jesus não fez um milagre, não anunciou, não é verdade? Não falou do seu milagre. Porque com Zaqueu ele fez descer, parou diante da multidão, fez ele descer e foi visitá-lo. E passar pelo constrangimento em meio à multidão, já que Zaqueu não tinha pedido nada. Porque Jesus fez o que fez? Qual foi o propósito de Jesus no casamento? Por que ele fez o que ele fez? Por que ele não contou nada na festa de casamento? Primeiro ponto que nos chama a atenção
é que Jesus, como eu disse, ele foi o quê? Convidado. Jesus não foi ali de penetra. Ele foi convidado. Jesus tinha ali um relacionamento com aquelas pessoas. Jesus era amigo daquelas pessoas. Jesus é seu amigo. Amém? Quantos milagres Jesus realizou essa semana por você e que você não sabe? Quantos livramentos? Jesus não se preocupa em dizer para você que foi Ele que te fez esses milagres, porque você já é próximo dele, porque você já o busca, você tem comunhão com Ele. O propósito de Jesus na sua vida foi alcançado. É a amizade, o relacionamento. Ele não precisa dizer para você que Ele tem poder para realizar milagre, porque você já o sabe. Porque você sabe que é Ele que reina na sua vida. Ele está no controle da sua vida. É por isso que Jesus, na festa de casamento, Ele não fez questão de dizer para todos aqui que Ele havia sido. É dessa forma que Jesus tem feito milagres na vida daqueles que amam, que entregaram a sua vida. Jesus já era amigo dos noivos e dos convidados da festa. Ele era amado e querido, não era famoso, mas havia relacionamento. Ele já havia alcançado o que ele queria, estar presente na vida daquele casal. Da mesma forma, Jesus anseia ser nosso amigo, companheiro na alegria e na tristeza, porque sabemos que colega não é amigo. Amigo de verdade é aquele que naqueles momentos mais difíceis nós podemos contar e Ele está sempre aposto a nos ajudar. Jesus é o amigo mais precioso que eu e você podemos ter nessa vida. Amém. Seres humanos são falhos, mas Jesus é perfeito. Amém. Jesus nos ama. Imagine quando nós chegarmos no céu, queridos. Diante de nós revermos no livro da vida e rever diante de nossos olhos tamanhos livramentos, tamanhos milagres realizados pelo Senhor na sua vida. E dizer para Ele: Senhor, como pôde o Senhor realizar tantas coisas e eu não ter percebido? Tantos milagres. Por que o Senhor não me contou? Porque o propósito, com certeza Jesus vai falar, porque o propósito eu já tinha alcançado. Era que você me procurasse todos os dias da sua vida. O propósito era que você pudesse me adorar durante toda a sua vida. E você o fez. Jesus deseja que venhamos até Ele não pelo que Ele faz, não pelo que Ele pode te oferecer, mas pelo que Ele já fez por mim e por você. Amém. É reconhecer o que Jesus fez no passado, morrendo na cruz do Calvário, por mim e por você. Queridos, na lição da semana passada, eu peguei um vídeo. Vocês já viram aqueles vídeos do espaço? Você saindo, aquele vídeo que você sai do planeta Terra, você vê o deslumbre do planeta Terra, e ele vai se afastando, aí você vê todo o Sol, o sistema solar, os planetas, o cosmos, o astro, e você vê o universo ali diante da TV, ali você fala: caramba, tudo aquilo ali foi feito com o poder da palavra de Deus. E dentro daquele poeirinha ali dentro do universo, aquele planetinha Terra, aquela poeira, está eu e você. Mas aquela poeira onde eu e você habitamos, o nosso Criador nos amou tanto que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Amém. Ele nos amou tanto que Ele, diante dos nossos erros, Ele veio aqui a esse mundo dar a sua vida por mim e por você.
veio provar para o universo o quanto Ele é amor. E é dessa forma que Deus quer que nós venhamos até Ele, reconhecendo quem Ele é. E é por isso que você está aqui hoje, para adorar o Criador. O propósito de Zaqueu, porque ele fez o que fez com Zaqueu. Quando Zaqueu sobe na árvore, ele pensa que o suficiente era ver Jesus. O suficiente era estar vendo Jesus de longe. Porém, Jesus para e declara, eu tenho certeza, que Jesus, ao conversar dentro da sua casa com Zaqueu, ele declara para Zaqueu: Zaqueu, não é suficiente, não basta você subir em cima de uma árvore e ficar me avistando do alto. Zaqueu, não basta você ficar em cima do muro. Zaqueu, você precisa ter um relacionamento comigo. Queridos, por que Jesus fez o que fez? Porque essa história de Zaqueu está aqui para mim e para você hoje. Para dizer para você hoje que por trás dessa história, desses milagres, o Senhor quer um relacionamento íntimo com você. Amém. O Senhor não quer que você o tenha de longe. Ele quer fazer morada em sua casa. Ele quer habitar com você. Ele quer andar com você. Ele quer viver com você. Ele quer ser seu amigo. E nas horas difíceis, nos momentos de tribulação que você passar, você lembre que você tem um amigo fiel para que possa te ajudar em todas as provações desse mundo. Tanto ele mesmo disse que nesse mundo tereis o quê? Aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Ele quer estar ao nosso lado. Zaqueu, eu preciso entrar em sua casa, em sua vida. Precisamos ser amigos. Não adianta você ficar me olhando de cima da árvore. Você precisa tirar tempo. Queridos, eu e você precisamos tirar tempo com Deus. Conhecer a Deus todos os dias, porque conhecimento de Deus é um mar em meio a um grão de areia que somos nós. Temos muito que aprender com o Senhor. Precisamos estar junto dele. Não adianta nós escondermos por trás de regras que cumprimos e achar que é suficiente, porque não é. Não basta eu e você estar aqui hoje na igreja adorando ao Senhor, se ao longo da semana nós deixarmos Ele de lado. Não adianta eu vir aqui adorar o Senhor, mas se eu chegar em casa e perder o foco. Precisamos ter comunhão diária com o nosso Senhor, todos os dias de nossa vida. Tal ponto que na história da mulher com fluxo de sangue, também tem uma mensagem. A primeira delas é mostrar que se você tiver fé em Jesus, as coisas acontecem. Amém. A fé em Jesus torna as coisas impossíveis aos seus olhos se tornarem possíveis. Amém. Quantas pessoas como essa mulher estão hoje em nossa volta, em nosso bairro, em nossa vizinhança, sofrendo com doenças incuráveis, buscando não só a cura física, mas a cura espiritual. Essa mulher teve um encontro com o Senhor porque alguém falou de Jesus para ela. E ao ouvir de Jesus, a fé que ela teve em Jesus foi tão grande, que foi capaz de curá-la, apenas tocando em sua vestes. E o que mais chama a atenção é que aquela mulher, após ser curada fisicamente, o que ela mais esperava durante os 12 anos da sua vida, ela estava pronta para ir embora, porque a bênção ela já tinha recebido.
Mas por que Jesus fez o que fez? Porque Jesus parou e insistiu para que aquela mulher se revelasse. Para dizer para mim e para você, e não só para ela, que não basta Jesus realizar a cura física na sua vida. Não basta. A cura física não é suficiente para mim e para você, como não era suficiente para aquela mulher que nós não sabemos o nome. Deus, o Senhor Jesus, além da cura física, Ele quer realizar a cura espiritual. Amém. Por isso Ele disse: filha, vem aqui. Você pode voltar curada, mas a sua angústia irá o quê? Permanecer. O vazio no seu coração, você pode ter a cura física, mas o vazio no seu coração irá permanecer. Você precisa da cura espiritual. Você precisa entender que você é minha filha, e eu sofri por você, eu morri por você. E o que eu quero para você é o quê? A vida eterna. Eu quero ser seu amigo e ter relacionamentos com você eternamente. Precisamos, meus irmãos, entender: sem Jesus na nossa vida, nós não somos nada. Precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador, andar com Ele, viver com Ele e se relacionar com Ele. E eu tenho certeza que você está aqui hoje é porque você tem esse desejo. Eu tenho certeza hoje que você tem pedidos para Jesus. Creio que você tem algo que Jesus pode fazer por você. Curas físicas, materiais, mas a maior cura e o maior milagre que Jesus tem a te oferecer hoje é a cura espiritual. Você deseja receber essa cura espiritual hoje, da mesma forma que eu desejo? Amém. Amém? Amém. Nós iremos ouvir um louvor especial nesta manhã de adoração ao Senhor. E se você deseja receber essa cura espiritual, tanto que eu também preciso, eu gostaria de orar por você. E convido você, durante esse louvor, a ficar de pé. Porque eu creio que Jesus se faz presente aqui hoje. Amém. E Ele quer ser seu amigo. E Ele quer lhe curar. A minha vida, Senhor, aos teus pés, e venho pedir humildemente por meus irmãos. Saúde, planos, bens, eu corro a ti. Que eu ore como Cristo orou, receba os seus dons pela fé e perceba que isto é um milagre, Senhor. Me ajuda a crer e ver os seus milagres. É um milagre de amor. Eu quero receber teus milagres, Senhor.
sararei. É um milagre de amor. Eu quero receber um milagre, é um milagre de amor. Eu quero receber teus milagres, Senhor. Cumpra, Deus, a tua promessa, que se cumpra hoje tua promessa. Quero receber teu Espírito em mim. Em mim. Maravilhoso Deus. Amém. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos transforma, Senhor. Amém. Obrigada. A Tua palavra reedifica, Senhor, nosso ser, nossa mente, nos dá direção e sentido para a vida, Senhor. Pai querido, aprendemos, Senhor, na Tua palavra, que o Senhor almeja, Senhor, ser nosso amigo, companheiro, Senhor. Sabemos, Senhor, que o Senhor almeja para nossas vidas, Senhor, é que nós o reconheçamos, Senhor, como nosso Criador, Em nome de Jesus. o nosso Salvador, Pai. Amém, Pai. O Senhor deseja que reconheçamos, Senhor, que o propósito de nossas vidas fomos criados para Te adorar, Pai. Amém, Senhor. Verdade. Para termos um relacionamento íntimo contigo, Pai. Amém. Que tudo que o Senhor vier a fazer por nós, Senhor, sejam frutos, a consequência do nosso relacionamento contigo, Pai. Amém, Senhor. Pai querido, se nessa manhã, Pai, tiver alguma pessoa aqui, Senhor, que ainda tem tido uma comunhão contigo, Senhor, em cima da árvore, Pai, de longe, Pai, que o Senhor a visite nessa Amém. manhã, Em Senhor. nome de Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, falar com ela, Senhor, que viver ao teu lado não é viver à distância, Pai. Que ela possa, Senhor, sair daqui, Senhor, com esse comprometimento de te buscar em espírito e em verdade. Amém. Em nome de Amém, Jesus. Senhor. Viver de acordo com a tua palavra, Senhor. Amém, Pai. E em meio às tribulações, Senhor, dessa vida, ao sofrimento, às doenças e às dores, Senhor, que possamos, Senhor, ter uma fé tão grande, Senhor, como a mulher do fluxo de sangue, Pai. Porque a tua fé, Senhor, a fé que o Senhor nos concede, é capaz de remover montanhas, Pai, Amém, Senhor. e transformar nossas vidas. Amém. Realizar curas, Senhor, pela qual a medicina não pode agir.